Olá, caro aluno! Estamos de volta para mais uma aula. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade aos tipos de análise em que o controle de qualidade deve estar presente durante todas as etapas produtivas. Vamos falar então sobre a avaliação da pureza microbiológica. O teste de pureza, como já sabemos, é um teste importante no controle de qualidade, porque garante que o produto contém apenas a cepa desejada em sua forma viável e estável, sem contaminações que possam comprometer a eficácia ou a segurança do produto. As contaminações, elas representam uma das maiores causas de perdas em biofábricas. Elas podem ocorrer em qualquer etapa da produção e, por isso, ela deve ser realizada em todo o momento, né? Desde a manipulação da cepa, matriz, estoque de preservação, né? Passando pelo cultivo inicial, pré-inóculo, produção em escala, né? Fermentação sólida ou submersa, até o produto final formulado. É um teste importante para garantir a ausência de micro-organismos contaminantes que possam competir com a cepa de interesse e reduzir a viabilidade, né, alterar a formulação ou a estabilidade do produto e oferecer riscos à saúde humana, animal, vegetal ou ambiental. A detecção de contaminações, ela pode ser feita por análise macroscópica, né, através da mudança na cor, odor ou a textura das colônias, e microscópicas, né, com a observação de hifas, esporos, presença de bactérias ou leveduras. Então, a inspeção macroscópica, ela é realizada através da observação das colônias, né, em meio sólido, observando as características como cor, textura, borda, tamanho. Essas informações, elas permitem detectar possíveis contaminações por outros fungos ou bactérias também. E a análise microscópica, ela é feita através da observação em lâmina, fresco, e microscópico de luz ou em contraste de fase. Ela permite identificar as estruturas reprodutivas e vegetativas, como os conídeos, hifas, clamidósporos e os microescleródios, permitindo a identificação, né, de contaminantes sutis que não aparecem claramente no exame macroscópico, além de conseguir detectar contaminações bacterianas também. Esse slide mostra alguns exemplos de estruturas observadas durante a avaliação macroscópica e microscópica. Nessa primeira imagem, através da análise macroscópica das colônias, nós podemos observar diferentes tipos de colônias com diferentes coloração, tamanho e textura, indicando a presença de contaminações. Já essa segunda imagem, ela mostra uma placa com colônias uniformes, né, quanto ao tamanho, cor, textura, indicando a pureza da amostra. Essa terceira imagem é uma análise microscópica de lâmina fresco, observada, né, em microscópio com contraste de fase, mostrando uma contaminação bacteriana em uma amostra de tricoderma. A seta preta, ela indica os clamidósporos do tricoderma. E a seta vermelha indica células menores em formato de bastonete, evidenciando a contaminação. Muitas vezes também, quando se observa no microscópio uma contaminação bacteriana, é possível observar a movimentação das bactérias, né? A imagem 4 é uma análise também microscópica, mostrando um microescleróide, né? Esse em preto, envolto por uma nuvem de contaminação bacteriana, né, indicado pela seta vermelha, e também, mais uma vez, em microscópio é possível observar o movimento das bactérias. E a quinta imagem é também uma análise microscópica mostrando uma contaminação por leveduras. A seta preta, né, indica o clamidósporo do tricoderma, e a seta vermelha são as leveduras, né, que são as contaminações. Como testes complementares ao teste de pureza, nós temos o cultivo em meios seletivos e os testes moleculares. No cultivo em meios seletivos, utiliza-se, né, placas com antibióticos ou antifúngicos para inibir o crescimento de micro-organismos indesejados. Essa técnica é útil para detectar contaminações sutis que possam passar, né, despercebidos em observação visual comum. Além disso, ela permite a seleção de colônias puras, né, para garantir que apenas o fungo
alvo seja mantido nos cultivos futuros e análises mais detalhadas. Já os testes moleculares, eles apresentam uma abordagem mais precisa e sensível, né, para confirmar a identidade da genética da cepa. Essa técnica, ela consegue detectar contaminações mesmo em baixas concentrações, além de confirmar a espécie em alto grau, né, de especificidade, o teste de identidade. E agora, vamos começar a falar sobre os métodos de quantificação. A quantificação, ela consiste na determinação da concentração das estruturas fúngicas. Quantificar é fundamental porque assegura que o produto contenha uma concentração mínima e eficaz do agente biológico. Além disso, permite correlacionar a concentração com a eficácia no campo. A padronização dos métodos de quantificação também contribui para a reprodutibilidade entre os diferentes lotes, reduzindo variações indesejadas e fortalecendo, né, a confiança nos resultados. Outro ponto essencial é a conformidade regulatória, né, porque o controle de concentração é uma exigência, né, e tanto para o registro e para a comercialização desses bioinsumos. Então, diversos métodos de quantificação, eles podem ser empregados, dependendo do tipo da estrutura-alvo, como conídeo ou micélio, e o nível de precisão necessário para o controle de qualidade. Esse slide apresenta a câmera de Neubauer, né, um dispositivo de vidro com grade micrométrica gravada, né, utilizado para realizar a contagem direta de células em suspensão, como os conídeos, blastosporos e clamidósporos. O princípio do método baseia-se na homogeneização da suspensão fúngica, que é então colocada na câmara de Neubauer com auxílio de e depois com o auxílio de um microscópio. É possível visualizar as células presentes em um volume conhecido da amostra, permitindo a quantificação precisa por unidade de volume. No próximo slide, nós vamos ver um vídeo sobre essa técnica. É importante lembrar que esse método possui uma limitação. Ele não diferencia, né, células vivas de células mortas, sendo, portanto, necessário o uso de testes complementares de viabilidade, como o uso de coloração diferencial ou ensaios de germinação, para obter, né, os dados mais confiáveis sobre a vitalidade das estruturas, mas é um método fundamental no controle de qualidade para garantir doses adequadas de aplicação. Então, esse vídeo mostra o preparo da amostra para ser quantificada em câmara de Neubauer. Inicialmente, a amostra é diluída no diluente adequado. São realizadas diluições seriadas, né, desde 1 para 10 a 1 para 100, nesse caso, para que a concentração final permita, né, contagens claras. Em seguida, a câmara é preparada, posicionando a lamínula sobre os campos de contagem. A suspensão, então, é aplicada por capilaridade até preencher de forma uniforme a grade. Deve-se, né, evitar a formação de bolhas e excesso de líquido. E depois a câmera é levada ao microscópio para observação, né? Ela deve ser feita com a objetiva de 40 vezes para a contagem dessas estruturas. Nessa primeira imagem, à esquerda, temos o esquema, né, da grade micrométrica da câmera, né, como vai ser visto no microscópio. Na imagem, ela está dividida em campos numerados do E1 ao E5, esses que estão marcados de vermelho. São esses os campos que deverão ser contados, né, sempre seguindo o mesmo padrão. Contar apenas as células inteiras e visíveis dentro dos limites da área, né? A imagem ampliada, ela mostra exemplos práticos de como as células são visualizadas no microscópio. Na parte superior, temos os blastosporos de Isária, essas estruturas, né, alongadas, produzidas em fermentação líquida. Elas devem ser contadas dentro dos quadrantes delimitados. A imagem de baixo mostra os clamidósporos de tricoderma, né, que são as estruturas esféricas e de parede espessa, que também devem ser contadas. Aqui temos a fórmula e o cálculo utilizado para determinar a concentração na contagem em câmara de Neubauer. Então, como falamos, a contagem é feita nos 5 quadrantes, né, E1 ao E5.
dos dois campos, dos dois compartimentos da câmera. A média das contagens de cada campo é calculada e depois multiplica-se pelo fator da câmera, que é o 2,5 vezes 10 à quinta. E depois a diluição pela diluição da amostra. O resultado é expresso em número de células por ml. Entre as vantagens, o método é rápido, fornece resultados em poucos minutos, né? Requer pouca quantidade de amostra e é bastante preciso para suspensões homogêneas. No entanto, as limitações, como já foram mencionadas, a câmera não diferencia células vivas de células mortas e pode ter resultados comprometidos se houver, né, aglomeração das células. Uma outra técnica para determinação da concentração é a quantificação por unidade formadora de colônia, que é bem tradicional. O método baseia-se, né, na contagem apenas de células viáveis, ou seja, aquelas capazes de crescer e formar colônias, né, no meio específico, no meio de cultura específico. Quando uma célula viável é inoculada em uma placa, ela, né, vai se multiplicar, originar uma colônia visível após o período de incubação. E aí, dessa forma, o número de colônias observadas corresponde ao número de unidades viáveis presente na amostra. Essa técnica é amplamente empregada porque ela permite, né, avaliar com precisão o potencial biológico real do micro-organismo, uma vez que apenas as estruturas vivas e ativas elas são quantificadas. Diferente, né, do método de contagem direta em câmara de Neubauer, que contabiliza o número total de células, células vivas e células mortas. Então, assim, a quantificação por UFC também avalia a viabilidade e a pureza, já que é possível observar a morfologia das colônias em placa. Esse vídeo ilustra as etapas da metodologia. Todo o procedimento, né, como pode ser visto, é realizado em condições assépticas, em capela de fluxo laminar ou cabine de segurança biológica, para evitar, né, contaminações externas e garante a confiabilidade nos resultados. Todo o material também deve ser estéril. Inicialmente, realiza-se o preparo das diluições seriadas da amostra, utilizando tubos estéreis e micropipetas para assegurar a precisão no manuseio. Em cada tubo é pipetado 9 ml do diluente e 1 ml da amostra, passados sucessivamente, né, para a realização das diluições em base 10. Em seguida, 100 microlitros das diluições são inoculadas em placa de Petri, contendo o meio de cultura apropriado. Deve-se iniciar a pipetagem pela amostra mais diluída, dessa forma pode-se utilizar a mesma ponteira. Em seguida, a amostra é espalhada na superfície da placa com uma alça em L, e após a incubação, cada célula viável depositada na superfície do meio dará origem a uma colônia visível, e vai permitir a quantificação do número de unidades formadoras da amostra original. Essas imagens mostram a avaliação dos resultados obtidos na metodologia de quantificação por unidade formadora de colônia, com exemplos de crescimento de diferentes gêneros de fungo. Cada imagem representa o resultado do crescimento fúngico em placas de Petri com incubação de 72 horas, a partir de diferentes diluições seriadas, né, 10-4, 10-5 e 10-6, que permitem a contagem precisa, né, das colônias. Deve-se fazer a contagem das placas que apresentam de 30 a 300 colônias, para maior precisão do método. Podemos observar as características morfológicas típicas de cada espécie. No Trichoderma hertziano, nessa primeira imagem, apresentam colônias de aspecto verde amarelado e crescimento rápido, né? Lembrando que deve-se utilizar um meio BDA com triton, que permite o crescimento das colônias de forma isolada, já que ele apresenta, né, o micro-organismo apresenta um crescimento muito acelerado, e depois nós vamos falar sobre os principais meios de cultura e diluentes, que é bem importante, né, para essa técnica. O metarrísio, na imagem 2, apresentam colônias esverdeadas e mais compactas. A isárea, na imagem 3, apresenta colônias de coloração esbranquiçada a rosada, com aparência pulverulenta.
E a Bovéria na imagem 4, que apresenta colônias brancas e densas, com crescimento homogêneo e aspecto algodonoso. A quantificação das colônias viáveis em cada diluição, ela permite, então, determinar a concentração de unidade formadora de colônia por mililitro da suspensão. Para calcular a concentração de UFC por ml, é utilizado a fórmula básica a seguir, né? Então, a concentração é igual ao número de colônias contadas na placa, vezes o fator de diluição da amostra, vezes 10, que é o fator de ajuste ao volume alicotado na placa, né? Para o resultado ser expresso por ml. Como vantagem, o método de UFC é amplamente reconhecido, né? Por sua alta confiabilidade no controle de qualidade. Ele mede apenas células viáveis, ou seja, aquelas capazes de germinar e formar colônias visíveis. Além disso, ele é considerado o método mais preciso para avaliar a eficácia biológica real de um produto. Já as limitações são que, apesar, né, da sua precisão, o método é mais demorado, né, exige, né, o tempo de incubação de 3 a 7 dias até a visualização das colônias. Também pode subestimar a viabilidade, especialmente quando as células demoram para crescer. Outro ponto importante é que requer condições de incubação rigorosa, né, controlada, equipamentos calibrados para evitar erros que vão comprometer o resultado final. Nesse slide, nós vamos falar um pouco sobre os principais meios de cultura, né, que eu disse, e os diluentes, que são muito importantes, né, nessa etapa do controle de qualidade. A escolha correta dos meios e dessas soluções é um passo essencial para garantir a precisão e a reprodutibilidade dos resultados de quantificação. Cada meio e cada diluente tem características específicas que podem interferir diretamente no crescimento das colônias e na contagem das unidades formadoras. Os meios de cultura, eles variam conforme o tipo de fungo e o objetivo do teste. O BDA ou PDA, né, que é o Batata destrose agar, é um meio muito utilizado para o crescimento geral de fungos, proporciona um bom desenvolvimento, né, das colônias. Já o SDA, que é o agar saburô, é mais indicado para os fungos entomopatogênicos, por oferecer um ambiente mais favorável ao seu crescimento. Quando há riscos de contaminação, utilizam-se meios seletivos suplementados, né, com antibiótico ou corantes que inibem o crescimento de micro-organismos indesejáveis. O agar rosa bengala é útil para restringir o crescimento fúngico excessivo, né, permitindo uma melhor visualização e contagem das colônias. E por fim, o BDA adicionado do Triton X, que é especialmente utilizado, né, nas espécies de tricoderma, porque o triton, né, o surfactante, ele limita o diâmetro das colônias e facilita a quantificação, já que esse gênero, né, ele tem um crescimento muito acelerado. Quanto às soluções diluentes, elas têm como função dispersar as estruturas fúngicas na suspensão e manter a integridade celular. A água destilada estéril é simples e amplamente utilizada, embora possa favorecer a agregação de esporos. A solução salina 0,85% ajuda a manter o equilíbrio osmótico das células e evita, né, rupturas. O Twin 80 em baixas concentrações atua como um tensoativo, né, reduzindo a formação dos agregados e garante uma distribuição mais homogênea das estruturas. É bastante utilizado no controle de qualidade. E o PBS, que mantém o pH estável, né, durante o preparo e o manuseio da amostra e contribui para uma precisão do teste. Nesses dois próximos slides, nós temos um quadro comparativo com os meios, né, os principais meios e diluentes utilizados, sua composição, sua função e aplicação. Depois vocês podem, vai estar presente no material de apoio e vocês podem observar com mais calma. Então, a determinação, um outro método, né, para quantificação é a determinação da biomassa por peso seco. É também utilizado, né, para estimar a quantidade total de biomassa fúngica produzida nos cultivos líquidos, especialmente na fermentação submersa.
É um método que quantifica a quantidade total de massa celular presente no cultivo. Assim, ele oferece uma visão global do crescimento do fungo, né, englobando todas as estruturas, né, como hifas, conídeos e estruturas de resistência. O princípio do método é simples. Primeiro, o fungo é cultivado no meio líquido adequado até atingir o crescimento desejado. E em seguida, a biomassa é separada do cultivo, geralmente por filtração ou centrifugação. E depois disso, o material é submetido à secagem em estufa entre 60 a 80 graus até atingir o peso constante, ou seja, quando toda a umidade é eliminada e o valor da biomassa ele não sofre mais alteração. E por fim, a biomassa é seca e pesada em balança analítica e o resultado é expresso em gramas por litro de biomassa. Esse método é útil no controle de qualidade, né, de processos fermentativos, porque ele indica a eficiência do crescimento fúngico e pode ser correlacionado com a produção de metabólitos, como as enzimas ou compostos bioativos. E além disso, por avaliar a massa total, é uma técnica que abrange, né, é abrangente, que fornece informações sobre o desempenho geral do cultivo, sendo essencial em ensaios de otimização e escalonamento industrial. Entre as principais aplicações, o peso seco é utilizado para avaliar a eficiência do processo de fermentação, permite acompanhar o desempenho do fungo ao longo do tempo. Também serve para comparação de diferentes substratos de cultivo, ajudando a identificar quais condições promovem maior crescimento. Além disso, é um parâmetro importante para o controle de qualidade em escala industrial e para padronização da produção, e assegura que os lotes mantenham, né, a constância e o rendimento adequado. Sobre as vantagens, destaca-se o fato de ser um método simples, de baixo custo e que não exige, né, equipamentos muito sofisticados. Por isso, ele é bastante indicado para monitorar os processos fermentativos e, né, onde a biomassa total é um indicativo direto do desenvolvimento do fungo. No entanto, o método ele apresenta algumas limitações, ele não diferencia a biomassa viável de inviável, ou seja, não indica quantas células estão metabolicamente ativas. Também não quantifica separadamente as estruturas reprodutivas, como os conídeos ou os esporos, e por isso pode ser menos preciso, né, para correlacionar com a atividade biológica, ou seja, com a eficácia do produto no campo. Bom, como nós já vimos, alguns fungos de interesse agrícola, como o metarrísio e o tricoderma, além de produzirem conídeos, também formam estruturas de resistência, como os microescleródios. Essas estruturas são fundamentais, né, porque eles garantem uma longevidade, garantem estabilidade e persistência no solo do micro-organismo. A quantificação dessas estruturas é um parâmetro importante no controle de qualidade, porque determina o potencial do produto em termos de armazenamento e eficiência no campo. E existem duas metodologias principais para a quantificação dessas estruturas. A primeira é a microscopia direta, um método simples e rápido que permite observar e contar diretamente os microescleródios no microscópio. Nessa técnica, então, prepara-se uma suspensão do cultivo fúngico, que é, então, diluída e pipetada em uma lâmina de microscopia. Após cobrir com uma lamínula, né, um pouco maior, retangular, realiza-se a observação e a contagem das estruturas em todo o campo da lâmina, né, tem que percorrer realmente todo o campo. O resultado é obtido multiplicando-se, né, o número de microescleródios pelo fator de diluição e por 10 para ajuste do volume aplicado por ml, obtendo-se a concentração, né, por mililitro da amostra. Esse método fornece uma estimativa direta da quantidade total de microescleródios, independente da viabilidade das estruturas. Uma segunda abordagem é o plaqueamento em meio de cultura, né? Uma técnica mais demorada, mas que avalia a viabilidade dos microescleródios. E nesse caso, a suspensão diluída é semeada num meio seletivo, como um BDA ou um agar-soborô. Após o período de incubação, observa-se a germinação dos microescleródios e o crescimento das colônias resultantes.
Assim, é possível, então, estimar indiretamente o número das estruturas viáveis expressas em unidades formadoras de colônia. De forma geral, as duas metodologias se complementam, né? A microscopia direta fornece uma medida rápida de quantidade total, enquanto que o plaqueamento ele indica a viabilidade real dessas estruturas e é essencial para avaliar a eficácia e a qualidade do produto à base dos fungos, né? Esse vídeo mostra a aplicação da amostra diluída, né, na lâmina e em seguida o posicionamento da lamínula sobre essa amostra. Essa lamínula cobre toda a amostra e em seguida, em microscópio, as estruturas podem ser contadas, né, no microscópio. Nesse vídeo, nós temos também um exemplo prático do processo de quantificação do microescleróide. O procedimento envolve a homogeneização da suspensão fúngica e a pipetagem, né, de um volume conhecido, geralmente 100 microlitros, sobre uma lâmina de microscopia que é levada ao microscópio. A imagem à direita mostra em detalhes um microescleróide observado ao microscópio. É possível visualizar sua estrutura, né, compacta e escura, formada pelo entrelaçamento das hifas. Esse quadro apresenta um resumo comparativo dos principais métodos de quantificação que vimos, né, hoje, destacando os princípios, aplicações, vantagens e limitações. Cada técnica tem, né, sua finalidade específica dentro do controle de qualidade e da padronização, né, na produção. Assim, cada método de quantificação contribui de forma complementar para o controle de qualidade e permite avaliar diferentes aspectos, desde a viabilidade celular até o desempenho em escala industrial. E aqui, então, nós encerramos mais uma aula, né? Te espero na próxima para falarmos sobre todas as análises que envolvem o controle de qualidade do produto final. Até lá!